com um crime bárbaro que aconteceu no Antônio Bezerra agora há pouco, tá? Um homem deu um tiro na esposa dentro do carro, jogou a mulher para fora do veículo ainda em movimento e em seguida tentou se matar. A Marcela de Lima está lá ao vivo e tem todas as informações. Marcela, conta pra gente como é que aconteceu esse crime. Boa tarde para você. Oi, Nádia, boa tarde a você, ao Luiz, boa tarde a todos. Bom, nesse momento nós estamos na rua Raimundo Arruda, que fica no bairro Parquelândia, bem perto da Avenida Bezerra de Menezes. E foi aqui, gente, nessa rua Raimundo Arruda, onde parte dessa história aconteceu. Até agora há pouco, nesse local onde nós estamos, tinha faixa de isolamento, vários policiais do raio e também um carro. E dentro desse carro, que agora há pouco foi removido do local, um homem, de acordo com a polícia, teria tentado tirar a própria vida. E por que ele tentou tirar a própria vida? Como foi que isso aconteceu? Inclusive, esse homem foi encaminhado para o IJF com ferimentos graves, viu? De acordo com a polícia, esse homem, gente, tentou tirar a própria vida. Por quê? Vou explicar para vocês. A polícia pegou algumas informações com a população que contou o seguinte: esse homem passava de carro com a esposa no bairro Antônio Bezerra. O carro passava, gente, pela rua Matos Dourado. Estava esse homem e a esposa, os dois, dentro do veículo, quando de repente esse homem atirou contra a esposa. Foram 3 disparos contra essa mulher. Em seguida, o que esse homem teria feito? Ele jogou a mulher para fora do carro. E aí, ele parou o veículo um pouco mais à frente. Em seguida, ele desceu do automóvel, foi lá na esposa que estava caída no chão, baleada. Afinal de contas, ele teria dado 3 tiros nela. E em seguida, ele foi lá e deu um outro tiro, dessa vez na cabeça. Depois que ele fez isso, ele voltou para o carro, entrou no carro e fugiu. Mas aí, a população teria anotado a placa do carro, as informações da placa, e aí teria passado para a polícia. Foi quando a polícia começou com as buscas. A polícia procurou o carro, tentou encontrar, e foi nesse ponto aqui onde aconteceu parte dessa história, como eu contei para vocês, porque foi aqui, gente, que a polícia conseguiu parar o carro desse homem, que no caso o nome dele é Carlos Alberto Soares Capistrano. A polícia parou o carro aqui, conseguiu parar o carro desse homem nesse local, porque a polícia atirou no pneu do veículo. E aí, quando a polícia atirou no pneu do veículo, claro que ele teve que parar o carro na hora. Quando ele viu que ele não conseguia mais fugir, de acordo com a polícia, o que foi que aconteceu? Esse homem tentou tirar a própria vida, já que sabia que de qualquer forma ele seria preso. Bom, a nossa equipe conversou com um policial, um sargento da Polícia Militar, que deu mais detalhes sobre esse caso, contou como que esse homem teria tentado tirar a própria vida. E também deu mais detalhes sobre tudo isso que aconteceu no bairro Antônio Bezerra, quando ele teria matado a própria esposa, que no caso morreu com morte cerebral. Dá só uma olhada na entrevista. A ocorrência começou na Coronel Matos Dourado, que é a vulgo perimetral, certo? Chegou a ocorrência de disparo de arma, lesão. Chegando no local, tinha uma mulher na hora lá deu para notar que tinha um tiro na cabeça. Foi narrado por populares que o carro vinha, efetuou 3 disparos nela, jogou ela para fora do carro, parou o carro mais na frente e em seguida desceu e deu tiro de misericórdia na cabeça dela, certo? Quando nós chegamos no local, o pessoal me informaram a placa do veículo. A gente confirmou que era o veículo Peugeot, que eles tinham dito, que tinha efetuado esse disparo, e o raio conseguiu abordar ele aqui, nessa rua Raimundo Arruda, né? Na abordagem, ele tentou se evadir, o pessoal do raio efetuou disparo no pneu do carro, certo? E ele, vendo que não tinha mais como fugir, tentou suicídio. Efetuou um disparo na boca dele, né? Baixo para cima. Não conseguindo o óbito, ele tentou se furar com a tesoura. É só o que a gente tem informação até agora. Pois é, então, de acordo com a polícia, esse homem tentou tirar a própria vida aqui, nesse local, nessa rua onde nós estamos. Como? Ele teria dado um tiro na boca, de baixo
para cima. E aí quando viu que não conseguiu morrer aí com um tiro que ele mesmo disparou contra ele, segundo a polícia, ele utilizou uma tesoura. Como eu falei para vocês, o senhor Carlos Alberto Soares Capistrano, ele foi encaminhado para o IJF com ferimentos graves. Eu repito, nós estamos aqui na rua Raimundo Arruda, local onde parte dessa história aconteceu. A mulher que foi assassinada se chama Ana Angélica Pereira. Ela tinha 49 anos, morreu de morte cerebral, era esposa desse homem. Ainda não se sabe a motivação desse crime, o que aconteceu para que esse homem tirasse a vida da própria esposa. Nós estamos aqui nessa rua e agora há pouco, gente, tinha um carro, o carro desse homem estava aqui, inclusive o carro onde ele teria atirado na esposa, a esposa estava dentro do veículo. E também ele teria tentado tirar a própria vida dentro desse carro que estava aqui nessa rua, Raimundo Arruda, que fica no bairro Parquelândia, bem perto aqui da Avenida Antônio Bezerra. E aí o carro foi removido agora há pouco, questão de poucos minutos. E agora há pouco também tinha aqui faixa de isolamento, vários policiais do raio estavam aqui também nessa operação. E eu relembro que, de acordo com a polícia, como foi que tudo aconteceu. Esse homem, gente, ele estava passando na rua Matos Dourado, de acordo com informações colhidas pela polícia com a população, no bairro Antônio Bezerra hoje, quando ele atirou na esposa. Ele estava dentro do carro com a esposa e aí ele teria dado 3 tiros nessa mulher, na Angélica, essa mulher de 49 anos. E aí, depois que ele atirou contra a esposa, ele jogou o corpo dela para fora do veículo. Ele parou depois um pouco mais lá na frente, desceu do carro e voltou. E, de acordo com a polícia, deu outro tiro nela, dessa vez na cabeça. E aí foi quando ele fugiu e, na fuga, a polícia conseguiu pegar esse homem que tentou contra a própria vida, mas foi encaminhado ainda com vida para o IJF com ferimentos muito graves. A gente volta com vocês no estúdio. Marcela, infelizmente é uma notícia que já está se tornando rotina aqui no nosso CE1. Está sendo bastante comum a gente dar sempre aqui casos de feminicídios. Infelizmente, trata-se de mais um caso de feminicídio. A gente não sabe ao certo o que houve, como é que aconteceu essa discussão, mas também não tem desculpa, né? Tiraram uma vida, sempre aí o homem achando que a mulher é propriedade dele, né? Caso triste, e a gente fica pensando se esses dois tinham filhos, né? Como é que fica agora a situação da família também, que de certa forma fica no meio de uma confusão dessa, né? No meio de um trauma grande desse, né? Marcela, muito obrigada por enquanto pelas informações e daqui a pouquinho você volta com a gente com outra notícia, ok? Você quer falar mais alguma coisa? Então, Nádia, de acordo com a polícia, esse casal tinha 2 filhos. A gente não sabe a idade desses 2 filhos, se era um homem, uma mulher, mas a gente recebeu a informação da polícia que os 2 tinham 2 filhos. Nádia? Olha aí. De olho na notícia também, vamos voltar a falar sobre o caso do homem que matou a esposa dentro do carro, jogou ela para fora do veículo. Isso hoje em Fortaleza, quem está acompanhando é a Marcela de Lima, ela traz outras novidades para a gente. Marcela, é com você. Oi, Luiz. Então, a gente continua aqui na rua Raimundo Arruda, que agora está bem tranquila, que fica aqui no bairro Parquelândia, bem perto da Avenida Antônio Bezerra, uma avenida muito movimentada. E aqui agora está tudo muito tranquilo, mas até há poucos minutos esse lugar tinha faixa de isolamento, vários policiais do raio e também um carro. E aí, gente, dentro desse carro, de acordo com a polícia, um homem teria tentado tirar a própria vida. E nesse momento, várias pessoas acabaram presenciando, ouvindo os disparos, ouvindo os gritos. Eu conversei com alguns moradores, algumas pessoas que estavam por aqui perto. Inclusive, vou conversar agora com a dona Sheila, que ela vai contar pra gente o que foi que ela viu, o que ela ouviu desse momento em que aconteceu, onde um homem tentou tirar a própria vida dele. Muito boa tarde, dona Sheila. O que a senhora ouviu e ouviu? Eu vi na hora que os policiais do raio pediram para ele parar, só pedindo, e ele avançando, entrando na contramão, eles atiraram nos pneus do carro. E quando ele entrou na contramão, já foi abrindo a porta, ele já tinha dado um tiro, acho que na região da boca.
Os policiais fizeram de tudo, né? Mas ele saiu agonizando. Não sei. Também teria tentado tirar a própria vida com uma tesoura. Foi, como ele viu que não conseguia, o tiro não tinha dado certo, ele estava com a tesoura no carro e estava tentando se perfurar. E aí a polícia dizia para ele parar o carro, ele não parar. Não parou, ele não parou. A polícia fez de tudo, o rondo, né? E aí os policiais atiraram no pneu, foi quando o carro parou. O carro só parou porque os policiais atiraram nos pneus. Aí parou. Aí ele subiu a calçada, não tinha mais como o carro prosseguir, ele entrou na contramão. E esse homem saiu sozinho de dentro do carro, os próprios policiais precisaram tirá-lo de dentro desse veículo. Os policiais precisaram tirar, ele já estava agonizando, perdendo muito sangue. E a senhora viu se esse homem em algum momento falou algo? Até porque a situação, talvez ele nem conseguia falar, né? Afinal de contas, tinha acabado de atirar contra ele mesmo. Ele não falava, né? O tiro foi na boca, eu acho que no queixo, na boca, não sei onde foi. Mas ele saiu, achei muito mal. E aí o SAMU levou esse senhor. Levou, o SAMU levou. Ele estava numa situação bem complicada, né? Muito complicada, perdeu muito sangue. Obrigada pelas informações, dona Sheila. Olha, claro que são imagens que dificilmente a população, os moradores desse local vão esquecer. Situação realmente muito complicada e, de acordo com a polícia, a motivação desse homem ter tentado tirar a própria vida foi porque ele estava tentando fugir da polícia, porque minutos antes ele teria matado a própria esposa dentro do mesmo carro. Voltamos ao estúdio, Nádia, Luiz.